Crianças, como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Espero que sim, que estejam todas bem, todas com saúde. Hoje nós vamos para mais uma aula da EPD online. O nosso tema de hoje é Jesus é amigo de todos e o nosso texto está lá em João 4. Mas antes da gente começar a nossa aula, vamos orar, né? Pai amado, Senhor Deus, obrigada pelo teu cuidado, obrigada, Senhor, por cada criança que está aqui, por cada pessoa, Paizinho, que está assistindo essa aula, ser conosco, Pai, neste momento. Me usa como um instrumento nas tuas mãos, Paizinho, para chegar ao coraçãozinho de cada uma, Pai amado, de cada criança, Senhor. Paizinho, que tu fale conosco neste momento, que tu se revele a nós, Pai, que tu nos dê ousadia e coragem, Pai amado, para anunciar as tuas boas novas, para anunciar o teu evangelho e a tua obra. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. E aí, nós vimos, né, nas aulas passadas que Jesus ele tinha vários amigos. Que o primeiro amigo de Jesus, né, que a gente viu na nossa aula foi João Batista. E João Batista foi um amigo que ele preparou o caminho para Jesus, ele anunciou Jesus para as pessoas que ainda não o conheciam, né? Ele veio, a missão dele foi abrir os caminhos, né? A voz do que clama no deserto para preparar o caminho do Senhor. E aí depois nós vimos que Jesus escolheu alguns amigos, né? Algumas pessoas para andar perto dele, que são os 12 discípulos, que são amigos que eram mais próximos de Jesus, que andavam com ele por onde ele ia. Nós vimos também sobre Nicodemos, que Nicodemos ele quis conhecer Jesus, que ele também queria ser amigo de Jesus e Jesus foi falar com ele, foi explicar algumas coisas para ele e ele também queria ser amigo de Jesus. E hoje nós vamos falar que Jesus ele é amigo de todas as pessoas. Ele quer ser amigo de todos nós e nós também devemos querer ser amigo de Jesus e apresentar Jesus para as pessoas. E o nosso texto, a nossa historinha está lá em João 4. E João 4 vai falar da mulher samaritana que foi buscar água junto ao poço. E Jesus, ele estava indo da Judeia para Galileia e a Bíblia vai dizer que era necessário que ele passasse por Samaria. Só que naquela época muitos judeus, quando tinham que ir de um lugar para o outro, eles não passavam por Samaria, eles davam uma volta ao redor de Samaria para não passar por Samaria, porque os judeus eles não se davam bem com os samaritanos. Mas Jesus, era necessário que Jesus passasse por Samaria, para ele poder falar com aquela mulher, para que várias pessoas naquela cidade pudessem conhecer Jesus, né? Conhecer que ele era o Salvador do mundo. Então Jesus ele passou por Samaria, mesmo que para os judeus fosse algo que não acontecia, né? Algo que os judeus não faziam, eles não passavam por Samaria, mas Jesus ele passou por Samaria. E ele chegou em uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó havia dado para o seu filho José, e ali tinha um poço, e ele se encostou naquele poço, e era quase meio-dia. Imagina, quase meio-dia, aquele sol bem quente, aquele calor, e uma mulher samaritana estava indo buscar água no poço. Naquela época, eles não tinham água encanada, não tinha bebedouro, não tinha filtro como a gente tem hoje. Hoje, pra gente beber água é muito mais fácil, não é? É só a gente ir na geladeira, ou ir no filtro, ir no bebedouro, pegar a água e tomar. Mas naquela época não era assim, não. Naquela época, as mulheres elas iam até o poço, que ficava assim distante. Então elas tinham que andar com jarras enormes para poder pegar água, para poder cozinhar, para poder beber, água para fazer outras coisas, né? Que a gente usa água para muitas coisas no nosso dia a dia. Então, para usarem água, tinha que ir alguém no poço buscar água. E normalmente eram as mulheres que iam buscar água no poço. E essa mulher, ela estava indo meio-dia buscar água nesse poço.
ela estava indo num horário que ninguém ia, porque era muito quente. Imagina, ir num poço, andar um tempão para buscar água, meio-dia, naquele sol, descaldar, naquele calor que a gente não quer nem olhar, né? Que a gente quer ficar na sombra. E aquela mulher estava indo nesse horário, porque ela não queria encontrar com ninguém. Ela não era bem vista naquela cidade, as pessoas não eram amigas dela. Então, ela ia no horário que ela não ia encontrar ninguém naquele poço. E ela foi meio-dia. E quando ela chegou no poço, Jesus estava lá. E lá no versículo 7 de João 4, Jesus fala assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Jesus, ele andava com seus discípulos, só que os discípulos tinham ido em alguma cidade perto para comprar comida. Então Jesus estava sozinho naquele momento. E ele pediu água para aquela mulher. E aquela mulher achou muito estranho. Ela disse: Senhor, tu, judeu, falando comigo que sou samaritana e ainda me pede água para beber? Como assim? E Jesus falou: se você soubesse quem está falando com você, você que me pediria água. E ela fala: mas Senhor, você não tem nada para pegar água de dentro do poço, como é que você vai me dar água? E aí Jesus vai dizer que ele E aí Jesus diz: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. E aí ela fala: Senhor, o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Aquela mulher, ela não entendeu o que Jesus queria falar. E ela pensava que era uma água que não teria mais sede, né? No sentido literal dela não precisar mais beber água, nem precisar buscar mais água no poço novamente. E aí, Jesus vai dizer: não é bem assim. Jesus começa a tratar com ela, assim como ele vai fazendo com a gente. Jesus vai tratando os nossos pecados, ele vai tratando os nossos defeitos, ele vai tratando a nossa vida. E aí ele pergunta: tudo bem, eu vou lhe dar da água, mas vai chamar seu marido. E ela vai dizer: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus vai dizer: disse bem, você não tem marido, você já teve 5 e o homem com que você vive não é o seu marido. E ela vai dizer: o Senhor é um profeta? Vejo que o Senhor é profeta. E aí ela pergunta: mas já que o Senhor é profeta, como é que é a adoração? Porque nós, samaritanos, dizemos que a adoração é no monte que eles têm lá em Samaria, e os judeus diziam que era em Jerusalém. E Jesus vai dizer: vai chegar um tempo, e esse tempo já chegou, que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E ela vai dizer: sim, eu creio no que você está dizendo, e eu sei que virá o Messias, que virá o enviado de Deus, e que vai explicar tudo isso pra gente. E aí Jesus vai dizer para ela: eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês, sou o Messias, sou aquele que vocês estão esperando. E aquela mulher, ela creu em Jesus. E ela deixou tudo de lado, ela deixou o seu cântaro, deixou tudo de lado naquele poço, e ela foi correndo para a cidade para falar para as pessoas: eu encontrei alguém que me disse tudo que eu tenho feito. E será se ele não é o Messias? Venham e vejam.
e várias pessoas foram até Jesus e ouviram o que Jesus tinha para falar, e muitas pessoas daquela cidade creram em Jesus. Lá no versículo 39 fala assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pelaquela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram, e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Então, por causa do testemunho daquela mulher, muitas pessoas, muitos samaritanos, creram que Jesus era o Messias, era o enviado de Deus que eles estavam esperando há muito tempo. E o que isso tem a ver com a gente, né? O que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Existem pessoas que a gente não gosta muito, né? Ou vocês gostam de todo mundo que vocês convivem? Eu não gostava de todas as pessoas que eu convivia na escola, não. Tinha umas pessoas que eu achava bem chatas, tinha pessoas que eu me desentendia. E eu acho que a gente sempre tem pessoas assim, não é? Mas Jesus nos ensina que nós não devemos julgar as pessoas, que nós devemos amar todas as pessoas, mesmo aquelas que a gente não gosta. E a gente deve amar e a gente deve pregar para essas pessoas, né? Nós devemos anunciar as boas novas. Aquela mulher, ela era uma mulher marginalizada, ela era uma mulher rejeitada na sua cidade. Muitas pessoas não gostavam dela, mas ela não se importou com o que as pessoas pensavam dela. Ela foi e ela anunciou para aquelas pessoas que ela tinha achado o Messias, que ela tinha achado Jesus. E ela levou muitas pessoas até Jesus para que conhecessem quem Ele é. E nós devemos fazer a mesma coisa, nós devemos levar as pessoas até Jesus para que elas conheçam Jesus. E lá no versículo 42, como eu li, os samaritanos falavam: nós ouvimos o testemunho da mulher e nós cremos, mas agora nós mesmos podemos comprovar que ele é o Messias, porque nós ouvimos as suas palavras. Então, quando nós falamos de Deus, nós apresentamos Jesus para as pessoas. Mas a partir do momento que elas conhecem, que elas começam a ter uma amizade com Jesus, que elas começam a conhecer, que elas começam a ler a Bíblia, que elas começam a orar, Jesus vai se revelando cada vez mais para essas pessoas. E elas podem ter as suas próprias experiências. Elas podem conhecer Jesus por meio das nossas experiências com Ele. Assim como aquela mulher, que ela teve uma experiência com Jesus, que Jesus falou tudo o que ela tinha feito. E ela falou para aquelas pessoas: eu encontrei um homem que tem falado tudo o que eu tenho feito. Será se ele não é o Messias? E nós falamos para as pessoas da nossa experiência com Deus. E nós devemos sim falar da nossa experiência, nós devemos falar das palavras de Jesus, nós devemos falar da Bíblia, para que essas pessoas conheçam, para que elas possam se aproximar de Jesus e elas possam conhecer por elas mesmas. Jó, ele vai falar: Senhor, eu te conhecia só por ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então, quando a gente começa a caminhar bem juntinho de Jesus, nós falamos a mesma coisa: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu tenho experiências contigo, eu tenho uma amizade contigo e eu te conheço cada vez mais. E nós devemos sim falar para as pessoas sobre Jesus, falar para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para as pessoas que não conhecem a Jesus. Então, que nós possamos entender que Jesus, ele é amigo de todas as pessoas, que ele quer ser amigo de todas as pessoas, né? E que nós devemos apresentar Jesus como nosso amigo. Não é legal quando a gente tem um amigo que a gente gosta muito e a gente apresenta para outras pessoas e outras pessoas gostam desse amigo? Eu fico muito feliz quando eu apresento amigos para outros amigos
e eles gostam um do outro. Quando os meus amigos viram amigos, né? Então, que a gente tenha esse mesmo sentimento com Jesus. Jesus sendo o nosso amigo que nós apresentamos para outros amigos e eles viram amigos bem próximos. Então, que a gente possa apresentar Jesus durante a nossa semana, durante o nosso dia a dia para as pessoas que não conhecem. Seja com pequenas atitudes, sejam com palavras, seja mostrando, seja testemunhando, né, as nossas experiências com Deus. E aí, vamos nos desafiarmos, né, a falar de Jesus para um amigo. O que vocês acham? Vamos falar de Jesus para um amigo que ainda não conhece, ou na escola, ou no lugar que a gente mora, no condomínio, ou então algum familiar. Vamos ter esse desafio, né, que a gente fale de Jesus, que a gente apresente Jesus e que a gente ame todas as pessoas, inclusive aquelas que a gente não gosta, que a gente demonstre carinho, que a gente demonstre amor, porque isso também é uma forma de apresentar Jesus para essas pessoas, porque às vezes a gente diz, poxa, essa pessoa não parece ser uma pessoa legal, essa pessoa parece ser chata, e aí você já nem se aproxima da pessoa. Eu já tive amigas assim, que eu achava que eram chatas, e depois viraram grandes amigas minhas. E eu tenho amigas que achavam que eu era chata, e aí depois elas perceberam que não, e hoje nós somos muito amigas. Então às vezes a gente olha pra uma pessoa e pensa, poxa, essa pessoa não deve ser legal, essa pessoa deve ser chata, essa pessoa deve ser isso, deve ser aquilo, e aí a gente cria uma barreira e não se aproxima da pessoa. Mas que a gente possa destruir essas barreiras, se aproximar daquelas pessoas que a gente não gosta muito, e que a gente possa amar essas pessoas assim como Jesus amou. Porque Jesus, ele ama cada um de nós profundamente, ele cuida de cada um de nós, ele se importa com cada um de nós. E que nós possamos estar cada dia mais perto dele, que nós possamos apresentá-lo como nosso amigo a outras pessoas, para que outras pessoas também se tornem amigas de Jesus. Então, é isso, crianças, a nossa aula de hoje. Espero que Deus tenha falado com cada um de vocês, tenha tocado cada coraçãozinho e que nós possamos falar sobre o amor dele, né? Porque ele está voltando e nós devemos anunciar a sua palavra. Vamos orar para a gente terminar? Pai amado, Senhor Deus, obrigada pelo teu cuidado, Senhor, obrigada porque tu és bom, Pai amado. Ser com cada um de nós, abençoa cada família representada, Pai, cuida da semana de cada um, Senhor. Paizinho, nós pedimos que tu nos dê coragem, ousadia, Pai, para anunciar a tua palavra, Senhor, para te apresentar como nosso amigo, Pai amado. Paizinho, nós te agradecemos por todo o teu cuidado, nós te pedimos, Pai, que tu continue cuidando das nossas saúdes, que tu continue nos guardando. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Beijos, meus amores, tchau e até a próxima.